serving fresh thoughts and sharper flavors. This is Film Cook, Between Bites. Today's episode with Tigelada. Meu nome é Renan, tem uma galera que também me conhece como Sete Tigelada e eu sou diretor hoje da Hungry Man. Cara, na real não tem nada a ver com a carreira de diretor. Na época que a galera já usava Instagram há um bom tempo, eu ainda não tinha. E aí eu tinha uns amigos bem próximos que fizeram um pra mim e eles usavam minhas fotos como se fosse eu. E aí eles usaram esse nome desde o começo, Sete Tijolada. E aí eu mantive, não quis mudar. Cara, eu comecei na Spray em 2013 ou 14, não lembro direito, como assistente de coordenação. Foi um lugar onde eu trabalhei por 6 meses na assistência de coordenação. E nesse tempo, cara, eu desenvolvi muito interesse em ir pro set, entender como era o processo, até mesmo criativo, né, de tratamento e tudo mais. E eu comecei aos poucos imigrando para isso, assim, tipo, quando eu tava às vezes sem fazer nada, ajudava a galera. Quando podia, eu ia pro set e depois eu acabei migrando de vez e me tornei meio que um híbrido ali de um cara da pesquisa e assistente de direção. Então, quando a gente estava desenvolvendo o tratamento, eu ajudava eles a pesquisar referências na montagem do tratamento e tudo mais, e quando tinha um set eu era um segundo assistente de direção que ajudava com PPM e depois, enfim, elenco e figurino no set. Fiquei na Spray por 5 anos. Lá, nesses últimos anos eu já tinha desenvolvido bem essa função de assistente criativo. Eu fazia assistência para todos os diretores da casa. Até que um dos diretores era o Nixon e ele quis, na época, trocar de assistente criativo e foi quando ele me chamou para ir trabalhar com ele. Trabalhei com o Nixon durante uns 2 ou 3 anos como assistente. Aí fiquei um tempo na Boiler, dirigi alguns filmes lá. Fui para Sicários. Da Sicários acho que fiquei uns 2 anos na Sicários e agora estou na Hungry Man. Cara, eu acho que um dos caras que eu mais gosto, assim, é o Wim Wenders. Não sei se eu chamaria ele pra jantar, sabia? Se pá, eu chamaria ele pra uma pescaria. Tem uma parada muito contemplativa nos filmes dele, assim, tipo, de solidão, que eu acho que ele ia curtir uma pescaria. E talvez trocar uma ideia sobre vida mesmo, sabe? Esquecer o cinema um pouco. Cara, eu acho que é um dele, é o Paris, Texas. Na real eu diria meu malvado favorito, mas como diretor eu acho que eu tenho que dizer algo assim, tipo Paris, Texas. Tem uma parada na trajetória do personagem principal que eu acho que é bem interessante, porque é um cara que vem do nada, você não sabe muito bem qual é o objetivo dele, tem todo esse caminho dele se encontrar, sabe? Tipo, se conectar de novo com a família, ele não tem muito bem memória do que aconteceu, enfim. Eu acho isso bem interessante. Minha inspiração ela vem muito, não tanto do resultado final, então não me inspiro tanto em filmes e diretores. Eu acabo olhando muito mais para artistas no geral, assim, por exemplo, eu curto fazer cerâmica. Tem um cara que é o Megumi Yuasa, que ele é um senhorzinho já, de 80 e poucos anos, que uma das coisas que ele fala e defende, assim, é muito sobre a criança interior. Ele é um cara autodidata, então você consegue entender o porquê dessa criança, assim, que é tipo, você olhar para as coisas às vezes com algum medo ou receio de fazer, e coisa que uma criança jamais teria, sabe? Então, às vezes isso é um incentivo também para fazer as coisas, sabe? O Éder Oliveira é um cara que eu curto bastante porque ele tem uma coisa cotidiana que eu também busco nos meus filmes, assim, quando eu vou fazer. Então é muito olhar para o processo dele e tentar aplicar isso. Cara, eu não consigo hoje dizer qual é o estilo ainda que eu tô desenvolvendo. Mas eu tenho uma coisa com atores muito forte, assim, eu acho que todos os filmes que eu fiz dependiam de uma atuação ou algo que vinha
os atores. Então, eu acho que essa é a característica mais forte que eu consigo ver em todos eles. São situações do cotidiano que eu já vivi, sabe? Tem um filme de Bex que eu fiz que a personagem principal é uma mulher de mais ou menos 65 anos. Uma vez eu fiz uma viagem para Düsseldorf e a gente estava em uma feira, uma feirinha dessas de antiguidades, e tinha um casal que, cara, até o cachorro deles, assim, usava uma coleira que era muito style, fashion pra caralho. Uma raça de cachorro que eu nunca vi na vida. Até falei, mano, eles devem ter garimpado esse cachorro, tá ligado? E o casal era muito foda, assim, no sentido de autenticidade. Quando eu construí esse personagem dessa senhora do Bex, foi muito a partir dessa experiência que eu tive, sabe? Eu sempre começo pelos meus likes do Vimeo, e aí eu acho que eu faço uma boa base a partir dali, e depois eu vou para as outras plataformas, porque eu acho que pra mim é muito importante já ir atrás de coisas que eu já conheço e que estão na minha memória. E muitas vezes me pedem algo, ou eu tô torcendo algum filme, e de cara eu já lembro de algo. Então eu tenho que primeiro buscar de tudo que eu lembrei enquanto eu tava falando, pra depois ir buscar coisa nova. Sei lá, eu lembro de uma referência. E eu lembro mais ou menos em qual época da vida que eu vi essa referência. E aí eu sempre tento fazer uma associação do tipo, quantos anos faz que isso aconteceu? Onde eu estava trabalhando, ou algo do tipo. E aí eu começo a olhar a meio que linha do tempo do Vimeo, que ele tem também, ele diz há quanto tempo você deu like, né? E aí, sei lá, se faz 3 anos, eu tento encontrar ali a faixa dos 3, 4 anos que aparecem os likes, e eu já consigo ser um pouco mais certeiro. E construir essa base já dá um conforto pra eu estar também ali buscando coisa nova sem achar que eu tô perdendo tempo, sabe? Então acho que o processo sempre começa pelos likes do Vimeo, e depois eu passo pelo Pinterest, enfim, outras plataformas. Eu não faço tanta pesquisa pelo Instagram. Meu Instagram eu acho que tem um algoritmo bem esquisito, na real. É difícil ele mostrar algum filme legal, sabe? A não ser que eu siga a pessoa. Mas eu tenho a sensação de que, por conta até mesmo do algoritmo, o Instagram ele te entrega coisas que outras pessoas já estão vendo. Então, eu não acho que faz sentido olhar às vezes pro mesmo lugar, sabe? Tipo, curto muito mais ir às vezes nas referências de produtoras que eu sigo do Vimeo, que às vezes são fora do eixo de referências que a gente procura e vê normalmente. Eu acho que às vezes é daí que a gente tira uma grande sacada, daí que a gente surpreende, quando a gente foge um pouco do senso comum, quando a gente não está olhando para onde todo mundo está olhando. Eu tenho algumas coisas salvas que eu tenho já há muitos anos e sei que em algum momento eu vou conseguir usar. E guardo elas porque eu tenho esse sentimento de que elas valem ouro, sabe? Cara, eu acho que normalmente os filmes costumam ter uma característica mais forte. E a referência que vem da agência é sempre sobre a característica mais importante para eles. Então pode ser a linguagem do filme, pode ser por ele ser um filme plano-sequência, pode ser porque ele tem um filme de efeitos de pós, depende muito do projeto. Cara, eu armazeno na verdade a parte de pesquisa. Os tratamentos em si, as ideias eu acabo não usando novamente, mas depois que eu já tenho uma boa base de pesquisa, às vezes falta algo específico, sei lá, casting. E aí eu vou nas pastas antigas, entro nas pastas de casting pra ver se eu encontro o que eu tô procurando, sabe? Porque ele já tá pronto, já tá pesquisado, tipo, já tá tudo separado. Às vezes no momento de emergência eu volto nos antigos. Mas eu sempre gosto de fazer uma coisa nova, sabe? Tipo, de fazer uma pesquisa nova, um design novo pro tratamento. Raramente eu gosto de repetir. A não ser que não tenha tempo, né? Que às vezes acontece. Acho que ele tem que ser didático, mas de uma maneira visual que carregue muito da estética do filme também, sabe? Do mesmo jeito que um filme tem começo, meio e fim, o tratamento também precisa.
Do mesmo jeito que o filme tem identidade, o tratamento também precisa ter essa identidade que fleta com a do filme. E eu acho que isso é o mais importante, assim. Se eu conseguir mostrar as minhas referências e ideias de um jeito bonito, que entendam, eu acho que é o ideal. Porque muitas vezes a gente faz um tratamento bonito, tem um design legal, mas ninguém entende a ideia, sabe? Tipo, às vezes a gente aponta a coisa errada no momento que um cliente talvez não entenda. Talvez se eu mostrar pra você vai entender, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo que tá abrindo um tratamento entende de cinema que nem a gente. Quando eu recebo um roteiro só, eu gosto de contar a narrativa dele através de frames. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus tratamentos. Porque é ali que eu consigo trazer sugestões e exemplificar o que eu tô sugerindo, sabe? Sem alterar muito o roteiro, às vezes eu mudo uma coisa ou outra, e se eu mostro com uma imagem que isso é mais legal, pelo menos pra mim, né? Eu acho que fica mais fácil de convencer, mais fácil das pessoas entenderem. Eu acho que quando eu falo em ser didático é muito por aí, sabe? Eu, na real, sempre... Eu acho que o tratamento é uma das partes mais importantes, né? Quando a gente tá desenvolvendo um filme. Então eu acabo me apegando bastante a esse processo, é onde eu realmente mergulho na parada, eu consigo imaginar aquele filme existindo. Então eu acho que toda vez que eu perco um tratamento eu acabo tendo essa sensação assim de que, porra, poderia ser um filme do caralho, mas infelizmente não rolou. Eu acho que eu gosto mais do set. É quando a gente vê tudo acontecendo, né? Tudo que eu planejei e trabalhei na pré tá acontecendo ali. E é quando também eu consigo saber o que eu vou precisar fazer na pós ou não, sabe? Então acho que o set é um dos momentos mais importantes pra mim. Eu já trabalhei, hoje não. Às vezes a gente contrata freela, mas nos últimos eu acabei não precisando. Eu tenho trabalhado mais sozinho mesmo. Quando eu tive assistente criativo, por já ter sido assistente criativo, eu gosto de passar sempre umas coisas bem específicas, explicar exatamente, contar até um pouco de onde a pessoa poderia encontrar aquelas referências. Eu gosto de dar tudo meio mastigado assim pra galera, pra poder fluir com mais tranquilidade, sabe? É uma galera que eu curto inserir do começo ao fim do filme. Às vezes eu tô no set e no set eu preciso de uma referência de algo, então tem alguma cena que eu não consegui fazer, vou precisar de um banco de imagem, e aí eu peço pra essa pessoa, sabe? Eu acho que o meu briefing pro assistente criativo é onde eu começo a fazer meu tratamento. Porque é ali que eu separo tudo que eu preciso, onde eu falo da linguagem, eu falo dos atores, da fotografia. Primeiro eu falo isso fazendo um pedido, dizendo o que eu vou precisar. E depois esse texto ele evolui já para o texto do tratamento, então é o primeiro contato que eu tenho com o tratamento, querendo ou não, quando eu peço referências. Cara, eu nunca fiz um comercial de carro e eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas com um outro olhar, sabe? Os comerciais de carro eu tenho visto mais como uma repetição, assim, sempre performance, uma pessoa num túnel, enfim. Queria mudar um pouco isso, sabe? Thanks for pulling up a chair at the Film Cook table and sharing a few bites of inspiration with us. Every great film starts with a single bite of imagination.